Olá pessoal, tudo bom? Então, dando sequência ao nosso momento otimização, a última parte e mais importante da plantadeira é o sistema de dosagem de semente. Então, nessas plantadeiras aqui está montada com o dosador a vácuo, então a distribuição vacumeter. Vou mostrar e indicar para vocês algumas dicas de regulagens, alguns cuidados que tem que ter antes e durante o plantio, tá bom? A primeira parte e mais importante do dosador é verificar o desgaste da vedação, então da tampa de vedação, que esse desgaste, essa vedação faz com o disco dosador de semente, né? Então eu tenho que cuidar do desgaste, então verificar o desgaste do disco. Então eu posso ter um disco bem desgastado, então ele vai estar todo ranhurado. Então essas ranhuras também vão danificar a vedação. Então é muito importante verificar antes de começar um plantio se esse disco já não está na hora de trocar e se a vedação também não tem alguma fissura onde que possa estar perdendo o vácuo, onde pode estar ocasionando falha durante o plantio. Outra parte importante para o plantio, né, verificar como é que está o estado dos ejetores de semente. Então há discos que utilizam os ejetores e tem discos de 108 furo, que é para soja de alta população. Eu não uso esse ejetor. Por quê? Porque ele tem mais que uma carreira de furo, então eu só uso um raspador para fazer a limpagem do disco. Outra parte importante que nós vamos ter que verificar é como é que está a folga entre o disco dosador e a carcaça do distribuidor, né? Então vamos ver como é que eu faço. Eu solto o cabo de transmissão e giro. Nesse dosador aqui ele está muito preso, então o que pode ocasionar? Quando eu for trabalhar com a transmissão, travar aqui pode danificar algum componente. Como é que eu faço a regulagem do raspador? Eu vou tirar o disco fora, né? Então eu tiro o disco da semente fora. Aqui no dosador vai ter um grampo, né, que eu vou estar removendo ele e eu seguro a parte externa e vou tirar um pouco da pressão que estava tendo. Então eu coloco o grampo de volta no dosador e vou fazer o teste para ver se a minha regulagem ficou de acordo. Então ele já soltou, né? Como é que eu vou verificar se ficou bom a regulagem, né? Eu vou girar o disco, ele tem que estar levemente raspando na carcaça do dosador. Isso, o que vai acontecer? Ele não vai sofrer o desgaste, porque quando eu montar de volta o sistema e acionar o sistema a vácuo, então o vácuo vai puxar o disco contra a tampa. Então ele vai afastar o disco e não vai ficar raspando. O outro ponto que eu vou ter que cuidar é o desgaste das escovas limpadoras do disco. Então, para que servem essas escovas aqui? Essas escovas servem para fazer a limpeza interna do disco. Essa outra escova, eu vou poder fazer a substituição dela. Então, conforme o tipo do disco que eu for trabalhando, esse, como está com um disco de um furo, uma carreira, ele tem esses ressaltos aqui, que é para quê? Para passar a semente nesse ressalto aqui. Então, se eu tiver um disco de 3 furos, esse ressalto vai ser mais comprido para conseguir passar as 3 sementes. Então, essa escova aqui vai evitar de mais sementes passar pelo disco, então evitar de dar sementes duplas, né, durante o plantio. Então, esse também é um dos cuidados. Então a outra regulagem que tem no dosador, que é muito importante fazer a regulagem, é o eliminador de dupla. Então eu tenho um sistema que eu vou aproximar ou afastar o eliminador de dupla, né? Então como é que funciona o sistema? As sementes estão no disco, esse eliminador encosta e se tiver 2 sementes, a que tiver menos vácuo, menos pressão, vai desprender do disco, né? Então também tem que dar uma olhada conforme está o desgaste dessa peça aqui.